Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor José da Costa Moura, professor de História. Este é o canal História em um Instante. Você que está nos acompanhando, estamos falando agora sobre personalidades bíblicas, sujeitos da Bíblia, sujeitos históricos. Maria Madalena, já falei. Herodes o Grande, já falei. E estamos agora no quarto vídeo sobre essênios, fariseus e saduceus. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque o canal é muito bom, tem um bom conteúdo, vai nos ajudar, compartilhe, porque você vai crescer, fazer com que outros cresçam, vai fazer, obviamente, o canal crescer. Assista também os vídeos, você vai crescer e vai fazer o canal crescer. Desde já quero indicar 2 livros. Período Interbíblico, excelente livro, que vai falar basicamente sobre o período de 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, período interbíblico, e também este livro que é uma pérola, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Este livro é excelente. O gasto meio que surgiu, tem mais ou menos 20 anos. Este livro é uma pérola, me ajudou bastante. Estamos falando sobre essênios, fariseus e saduceus. No vídeo passado falamos sobre os essênios. Para não ficar perdido, veja meus vídeos passados. Vou deixar aqui o link embaixo na descrição. Essênios, fariseus e saduceus, fizemos toda uma viagem no tempo, contexto histórico, Antigo Testamento, povo de Israel, Babilônia, exílio, primeiro templo, segundo templo, etc. E ficamos nos essênios, falamos sobre os essênios no vídeo passado. E o de hoje iremos falar sobre, basicamente, fariseus e saduceus. Fariseus. Quem eram os fariseus? Grosso modo, eles surgiram no século II a.C., também naquele período de helenismo, em que a cultura grega começou a ser difundida lá por Alexandre o Grande, mas no segundo século pelos seus generais. Nesse contexto, os fariseus, os peroxins, os piedosos, surgem para se opor a isto. Na época de Cristo, os fariseus, segundo os historiadores, Joséfo, por exemplo, havia cerca de 6.000 fariseus, em média. E Jesus tem um embate com ele. Em Mateus capítulo 23, você vai ver isto. Entre outros textos bíblicos, Mateus 23 é o mais ácido, no sentido de que o choque entre Jesus e fariseus mostra de modo claro guias cegos, sepulcros caiados. Eram aqueles indivíduos que tinham algumas características. A primeira delas é que eles eram racistas. Claro que o termo racismo não existia na época como conceito. O racismo como conceito veio existir muito depois. Aliás, se não me engano, no começo do século XX. Mas na essência, na prática, eles eram racistas no sentido de que não consideravam os samaritanos como um povo igual a ele. Os samaritanos, já falei aqui em outros vídeos, mas basicamente os samaritanos eram um povo miscigenado. Era uma espécie de Brasil. Uma mistura de índio, negro, etc. Brasil. Já os samaritanos eram uma mistura entre judeus e outros povos. Surgiram lá pelo sexto século, por aí, quando os assírios invadem, século VII a.C., por aí, os assírios invadem a nação de Israel, parte norte, começa a mistura entre judeus e outros povos. Grosso modo é isto, surgem os samaritanos. Na época de Jesus, dizia entre os fariseus que é melhor comer carne de porco do que um pedaço de pão dado por um samaritano. Então, os fariseus tinham essa visão, os fariseus, de que os samaritanos eram um povo inferior. A Bíblia mostra isso claramente. E Jesus valoriza os samaritanos. Então, nesse sentido, os fariseus eram racistas, no sentido de considerar os samaritanos um povo inferior. Eles eram donos da pureza ritual, eles, os fariseus, dono da moralidade, dono da santidade, guardiões da lei divina. Samaritanos são então impuros, e samaritanos são povo miscigenado, além de adorar, não no templo, mas em Gerizim, outra região, etc. Então, é uma das características dos fariseus. Outra característica evidente dos fariseus é que eles eram legalistas. O centro culto para ele era a lei, a observância da lei, de modo mais legalista, mais estrito, em todas as suas minúcias. Eles falavam da lei oral, que foi dada a Moisés, e da lei escrita, que foi dada a Moisés, e também da lei oral, que lá no Monte Sinai teria sido dada a Moisés, que passou para Josué, para anciãos,
para profetas e até que enfim chegou no culto à sinagoga. Então existia também uma lei oral, toda uma interpretação da lei. Segundo os historiadores, eram 613 leizinhas que os fariseus fizeram para colocar no ombro das pessoas. Jesus denuncia isso. Vocês criam leis pesadas, sem misericórdia, legalistas, de fachada de aparência, colocam nos ombros das pessoas fardos pesados e não querem ajudar nem com um dedinho, nada. Muitas vezes a história se repete. Será que atualmente, no contexto atual, que confrarias montadas com estrutura de poder ocas e vazias, em que líderes farisaicos querem controlar o comportamento humano através de regras e de condutas, de leizinhas criadas por eles? Pense nisso. Então os fariseus era este grupo também, culto à lei, dos sem misericórdia, os letristas. Pegavam a lei do sábado, por exemplo, e ficavam debatendo: não posso comer este ovo porque a galinha pode ter colocado ele em dia de sábado, discutindo essas minúcias. Jesus denuncia isso e diz: vocês são sem misericórdia, ficam pegando a letra da lei e esquecem o espírito. Paulo mais na frente vai dizer que a lei mata, que a letra mata e o espírito é vida. Então, este era o contexto fariseu de Jesus, quando Jesus vivia na época de Cristo, e estes eram basicamente os fariseus legalistas, se achavam donos da moral, superiores, denunciados por Jesus, praticavam a pureza ritual, uma separação de outros, denunciados também por Jesus. Aliás, diziam que Jesus era amigo de publicanos e pecadores, mas, como falei no vídeo passado, Jesus praticava uma santidade humana e uma humanidade santa. E também praticavam restrições alimentares. Jesus denuncia também isto. Os saduceus era a turma do templo, era a turma da aristocracia, era a turma da grana, do poder. Faziam parte do sinédrio, os fariseus também faziam parte. Mas os saduceus, podemos assim dizer que eram a elite. A elite. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes saíam dos saduceus. Era aquela turma da aristocracia religiosa de Israel. Num certo sentido, eram conservadores, no sentido de que diziam o seguinte: não acreditavam em espíritos, em anjos, em ressurreições, e diziam que isto aí foram acréscimos que surgiram posteriormente. Nesse sentido, eram conservadores. Politicamente falando, estavam muito bem alinhados a Roma. Achavam que Roma, uma parceria com Roma, era um mal menor, por conta de fazer concessões. Teriam que fazer concessões a Roma. Era um mal menor. Os adoquitas, os essênios, denunciavam isso nos saduceus. Veja meu vídeo passado sobre os essênios, vocês vão entender. Grosso modo era isto. Se você gostou deste vídeo, achou interessante, então compartilhe, que você vai estar crescendo, vai crescer, fazer com que os outros cresçam e, claro, vai ajudar o canal, porque o canal aqui, modéstia à parte, obviamente, tem um bom conteúdo. Se inscreva, compartilhe. História em um instante. Compartilhe com um amigo, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp, vá compartilhando, compartilhe no Facebook. Me veja também no Facebook, José da Costa Moura. Estou lá no Facebook e no Instagram, que aparece aqui, é Moura José da Costa, meu Instagram. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. E lembrando que a Terra, gente, não é plana. A Terra não é plana. Um beijo a todos.